Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Renata Borges e nós estamos aqui hoje para mais uma edição do Carreira Pod, o seu podcast sobre desenvolvimento profissional, justamente para você que de repente busca uma nova oportunidade, ou para você que está em transição de empresa, transição de carreira, ou para quem assumiu agora uma nova oportunidade, de repente uma posição de liderança, uma posição mais sênior e quer se preparar para isso. Então, estamos aqui hoje, eu e a Rosana Fernandes. Seja bem-vinda, Rô. Obrigada, Renata. Sou Rosana Fernandes. Olá a todos. Estamos aqui com mais um programa. Vamos falar de muitas dicas a respeito de carreira, como a Renata agora mencionou. E para começar, nós vamos começar com o seguinte tema. Renata vai responder para nós. Qual que é o momento ideal para mudar de emprego, Renata? Bom, Rosana, eu acredito que a pessoa ela começa a perceber alguns sinais, ela começa a sentir isso. Tem um sinal que é muito claro, que é a síndrome da vinheta do Fantástico. Chega no domingo, daquele horário, toca ali a musiquinha do Fantástico, a pessoa já fala, nossa, amanhã volta tudo, começa tudo mais uma vez. Então, eu acredito que esse é um sinal. Um outro sinal muito claro é para nós RH, para quem é de RH, entende como absenteísmo, que é a falta mesmo no ambiente de trabalho. Então, eu sempre digo que para a pessoa, para o profissional, o sinal é assim. Você sente uma dor de cabeça no começo do dia. Você tem dois pensamentos. Vou tomar um remédio e vou trabalhar. Não é assim? Eu tenho um monte de coisa para fazer, hoje meu dia vai ser super produtivo, então tenho que ficar bem logo. Agora, se a primeira coisa que você pensa é, poxa, acho que eu vou ao médico, é uma oportunidade para me ausentar daquele ambiente, isso também é um sinal. É um sinal importante de que aquele ambiente ele não está realmente favorecendo o seu desenvolvimento, ele não favorece até mesmo a sua produtividade para que você realmente encontre o seu melhor, dê o seu melhor, encontre o seu potencial ali. E aí é importante pensar que muitas vezes as pessoas chegam até aqui com essa demanda do tipo, poxa, Renata, eu estou incomodada, mas eu não sei bem exatamente o que eu quero. Eu já sei o que eu não quero. Eu não quero mais esse ambiente hostil, ou um ambiente em que eu sinto que eu não cresço, que eu não desenvolvo, uma liderança que de repente não me inspira. E aí a gente se engana de pensar que é só quem ganha pouco ou alguma coisa assim. Na verdade, não. Eu atendo todos os dias muitas pessoas que são bem-sucedidas no que se refere à carreira para quem olha de fora. Sim. A pessoa olha e fala, imagina. Carreira, salário? Tem um salário ótimo, ganha muito dinheiro, está estabilizado. A pessoa tem até algumas vantagens já no que se refere a, poxa, posso emendar esse feriado? Posso ficar home office hoje? Então, tem algumas vantagens já, mas a pessoa não se vê realizada ali. Então, esse sentimento de que falta alguma coisa, essa subutilização, esse sentimento de que, poxa, eu poderia render mais, ou eu poderia atuar em algo que faz mais sentido, é recorrente também. E aí, é uma frase que eu sempre digo, quanto mais você dá certo na coisa errada, pior fica. Porque a pessoa que trabalha certinho, ela vai dar certo. Então, acho que isso também é uma questão. E aí, um dos movimentos que eu faço para compreender com essa pessoa é qual é a raiz. O que, de fato, motiva essa pessoa, neste momento, a ter esse sentimento de inadequação, de insatisfação. O que está pegando? Eu acho que isso também é importante. E aí pode ser que, de repente, seja uma questão da cultura mesmo, do jeito de ser. É uma empresa que não tem uma estrutura, por exemplo, viável para plano de carreira, para desenvolvimento. E aí a pessoa gosta do que ela faz, mas ela não gosta da condição, ela não gosta do ambiente em que ela está. Então, neste caso, a pessoa pode mudar de emprego, mudar de empresa, porque mudando ali, saindo daquela cultura, indo para um lugar que propicie isso, já resolve.
E aí é muito importante nós entendermos isso, porque às vezes a pessoa chega aqui, Rô, e comenta comigo, eu acho que eu não gosto mais do que eu faço. Olha que grave isso. Sim, Olha, muito grave. olha que grave. A pessoa começa a questionar se aquilo que ela fez para sempre é de fato o que ela gosta ou não. Pode ser que, de fato, ela só tenha dado certo na coisa errada, pode ser isso, e aí ela pode mudar, de fato, fazer De uma atividade. transição de carreira, ou ela pode só mudar de ambiente, e isso já reformulou. Isso aconteceu comigo. Eu me senti extremamente subutilizada no corporativo, mas eu gostava do que eu fazia. E aí eu mudei o formato. Eu fui para o formato consultivo, foi quando eu abri a consultoria, me tornei consultora, e aí isso me atendeu naquilo que fazia muito sentido para mim, que eram os meus valores, os meus critérios para tomada de decisão. Então, por exemplo, ter muita autonomia, liberdade para me colocar, eu me sinto crescendo, aprendendo, então tudo isso envolvia. Agora, uma outra questão, se não é uma questão cultural com a empresa, a pessoa pode fazer uma mudança diária. Então, às vezes é só o gestor, é só o ambiente ali, mas mudando de área, ela pode encontrar algo que faça sentido. Sim. Eu tenho um caso de uma pessoa que passou comigo em mentoria e que ela realmente identificou que o que ela fazia não era interessante e que ela gostaria de ir para uma outra área. E aí, nessa ocasião, eu perguntei, eu falei, legal, mas você está querendo sair da empresa? É uma empresa que você gosta? Ela já tinha comentado que adorava a cultura, os benefícios. Não tem realmente chance de você arrumar, de repente, essa oportunidade, conquistar esta oportunidade numa outra, né, dentro de uma outra área, conversando por um processo de recrutamento interno? E a pessoa falou, olha, eu acho que não. Falei, legal, então o que você precisa para parar de achar e começar a ter certeza? E ela foi se informar com o RH. E, por acaso, tinha vaga aberta para a área que ela gostaria. Ela participou do processo seletivo interno e continuou na empresa. Então, ela conseguiu uma mudança diária para uma outra atividade. Na mesma empresa que ela gostava. Exatamente. Aí manteve os benefícios, que é algo que realmente pesa nessa tomada de decisão. E às vezes, Rô, a gente pode querer mudar mesmo, de fazer uma transição mesmo. Ou, de repente, a pessoa muda porque ela não vê naquela empresa a chance de crescimento, e aí ela pode, de repente, até atuar numa posição em uma outra empresa, como líder, como especialista, ou um nível acima. Então, às vezes, quando a própria empresa não dá certo, ela consegue essa oportunidade. Mas pensando em sinais, eu acredito que fica muito claro essa insatisfação, essa vontade de se ausentar, esse desinteresse, essa desmotivação. A pessoa não fica engajada de fato. E aquela frase, né? Eu tenho que trabalhar hoje. Isso. O eu tenho é tão pesado, né? E as consequências no seu estado de saúde começam a se manifestar, como a gente tem ouvido tanto ultimamente sobre as questões de saúde mental, psicológica e física. Com certeza, né? Com certeza. Eu tive também uma cliente que disse um dia para mim que ela estava num nível de estresse tão forte que ela saía de casa de manhã para ir ao trabalho, ela começava a chorar convulsivamente no trajeto. Ela chorava e ela mesma não conseguia identificar o que tanto que ela sentia. Mas ela tinha uma pessoa acima, um superior dela, que a massacrava, na verdade, né? Em termos de horário, de exigências e atividade ela gostava. Ela gostava muito do que ela fazia. Ela era uma pessoa da área de TI e ela era muito envolvida. Mas aí era a questão da gestão. Ela não aguentava mais nessa questão. Enfim, se formos pensar em exemplos a respeito disso, são inúmeros. Exemplos não faltam a respeito de pessoas que têm os sinais de que está na hora de você mudar, ou de área, ou de empresa, ou de carreira. De liderança, de atividade. Matar o chefe não pode, né? Mas você pode sair, matar no seu coração, né? Vai mudar de lugar para trabalhar. Sim. Entretanto, nós temos que pensar bastante, eu acho que a dica é legal, sobre a preparação para isso.
Faz todo sentido. Até porque, Rosana, essa pessoa, quando está nesse estágio, ela pode se sentir incapaz também. Sim. Ela começa a achar que ela não é boa o Não suficiente. é boa para aquilo. Exato. Então, a preparação e o desenvolvimento faz todo sentido. Que dica você daria, então, para quem quer fazer essa transição, seja de área, seja de empresa, seja de liderança? Como que seria essa preparação? Olha, eu costumo dizer, inclusive, uma coisa bem importante, uma dica que eu tive há muito tempo e eu permaneço com essa dica muito forte. Para você se dar bem em algum lugar, e eu acho que eu até falei no outro programa, mas vale repetir. Você tem que gostar muito, gostar mesmo do que faz. Estudar muito sobre isso, para isso, e suar. Tem que dar um esforço. Sim. Essas 3 coisas são importantíssimas. No que se refere a saber sobre a questão do estudo, é primordial. Ah, mas eu tenho que fazer o quê? Eu já tenho um MBA, eu já tenho uma pós, eu fiz a graduação, agora eu faço um monte de cursos. Tem pessoas que falam, eu faço um monte de cursos, eu tenho um monte de certificados. Muito cuidado com a qualidade, observar muito essa qualidade desse estudo, ao invés da quantidade. E uma coisa que é fundamental, é ler. Se informar sobre tudo um pouco. O conhecimentos gerais, eles te facilitam essa transição de carreira. Uhum. Elas abrem portas para pelo menos você começar a conversar a respeito da possibilidade, ou com seu superior, ou com alguém do RH, ou numa pesquisa mesmo de cargo. Então, estudar a respeito não só do que você quer fazer, mas a respeito do que se passa. Por quê? Você, no seu desenvolvimento de carreira, no desenvolvimento para a liderança, você precisa desenvolver uma competência fundamental, que é a visão crítica, a análise, poder de análise para resolução de problemas, para tomadas de decisão. E se você não tem uma visão ampla de um pouco de tudo que está acontecendo, você não exercita essas competências de visão crítica, análise e tomada de decisão. Então, lê um pouco sobre tudo. Nós sabemos que estamos numa época onde a informação, os dados estão aí disponíveis com muita facilidade. Mas também existe a pressa, o imediatismo, a tal falta de tempo. Então, as pessoas, eu costumo dizer assim, eu leio a manchete, mas não leio o que vem depois da manchete. Então, com a manchete, eu já me sinto informada. Pode ser que você esteja informada do fato, mas não da análise do fato. Sim. Você não desenvolve a capacidade de análise se você não se aprofunda nas leituras. Então, eu costumo dizer, se informe um pouco de cada assunto para ver como é diferente a sua possibilidade de visão. Nós, por coincidência, somos psicólogas. Nós duas somos psicólogas. E eu sei de muitos preconceitos que existem a respeito, dependendo do meio que você está. Eu estive uma vez numa empresa multinacional, fui fazer um treinamento nesta empresa, que era a plateia, grande parte eram engenheiros. E esses engenheiros, até na postura de sentar na cadeira e ficar olhando para mim, tipo, o que essa psicóloga tem para falar para nós? Quem é essa, né? Quem o que ela vai essa? trazer aqui? O que ela vai trazer? Vai me fazer abraçar a árvore? Vai me fazer abraçar a árvore, dar mãozinha e tal, quer passar sobre brasas e tal. E ficou com esta cara uma parte da manhã do curso. O curso era o dia inteiro. Era um treinamento o dia todo, treinamento comportamental, de liderança, enfim. E aí, na primeira oportunidade, no primeiro intervalo, eu fui conversar normalmente e tal, e estamos batendo papo, mas eles não olhavam muito para mim. Eles conversavam entre si. Num determinado momento, aconteceu de eles entrarem num tema, na época estava assim, bombando o tema, era um tema de TI, inclusive, que eu, por sorte e por meu costume de ler tudo um pouco, eu tinha acabado de me inteirar desse tema e eu entrei na conversa. E também falei um pouco a respeito do tema. Eles viraram e olharam para mim. Tipo, olha, ela existe, ela tem opinião, né?
ela tem opinião sobre isso. Então, eu percebi que a atitude mudou. Eles Sim. começaram a me respeitar porque eu tinha algum conteúdo diferente daquele que era esperado de mim, só um determinado tema, uma determinada habilidade e tal. Nós temos que ter habilidades e podemos ter habilidades múltiplas. Temos que estudar sobre isso, né? Temos que ter uma visão ampla da realidade, falar um pouco de esporte, de política, de economia, de artes. Por que não? Isso já me ajudou muito, já me aproximou muito, tanto de clientes como de pessoas que estão ali fazendo processo de mentoria comigo. Porque nós temos mais facilidade, inclusive, de ter empatia. Sim. Entender o ponto de vista do outro, uma vez que eu conheço um pouco de cada um. Então, uma pessoa que não conhece realidades diferentes, que não consegue nem imaginar o que é morar numa região diferente, o que é gostar de uma atividade diferente, fica com dificuldade de olhar Faz sob o ponto sentido. de vista dela. Né? Muita dificuldade. Então, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de emprego, eu identifico o que está na hora, eu tenho que me preparar. Faz Não todo só neste sentido. momento, não quis dizer que é só no momento que você sente os sinais. Nós temos que nos preparar sempre, né? Sim. Nós temos que conquistar uma base sólida de repertório, de compreensão das coisas que estão acontecendo. Então, a dica que eu dou é estudo. Sabe, leituras variadas. Eu também dou aula na pós-graduação. Então, os jovens alunos, muitos deles, a maioria são jovens, eu percebo a dificuldade que eles têm de compreender uma série de assuntos e de temas que são trazidos ali, que é do curso, né? Eu vejo que eles não estão por dentro, eles estão por dentro de uma... Ouvi dizer, mas não sei nada a respeito. Então, eu fico preocupada. Né? Eu fico preocupada com esses alunos, com esses jovens que estão já no mercado de trabalho. Sim, já atuam. Eles já atuam, mas muitos vêm conversar comigo no intervalo. Ai, professora, como é que faço para conseguir entrar na carreira de RH? Sim. Eu gostaria muito, eu estou trabalhando... Tem um aluno que ele trabalha no aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, numa função que ele não gosta, ele está bem. Ele disse que trabalha lá há muito tempo e tal, tá bem. Mas ele adora a área de RH, ele gostaria muito, ele presta muita atenção nas atividades e tal. Mas eu percebo que ele não está se preparando para essa mudança. E aí eu já conversei isso com ele, já perguntei o que ele já fez a respeito e tal, e ele está começando a entender a dificuldade. Então, eu não gosto do que eu faço, mas não faço nada para mudar. Exato, não estou preocupado em me E preparando. me preparar. Então, alguém pode dizer, mas eu não tenho tempo de estudar outro curso. Não necessariamente é um curso, mas você pode sim se aprofundar em alguma leitura, em algum tema que seja relacionado a tanto a sua atividade que você gosta, quanto a atividade Ouvir o nosso podcast. Ouvir o nosso podcast. Né? Com Nós falamos certeza. sobre vários pontos e vários assuntos. O nosso podcast, a gente vai contando casos reais que os ajudam. nossos clientes trazem. Sim. E que dão muitas dicas. Eu mesmo gosto de escutar podcasts que falam de assuntos variados. Sim. Porque você vai ouvindo uma dica aqui, uma outra ali, e vão te dando insights, ideias do que você pode fazer, não é verdade? Muito bom, Rô. E enquanto você falava, naturalmente vários pensamentos passam aqui. Sim. E aí me fez pensar que antigamente, alguns anos atrás, era comum que uma pessoa ela estudasse, tivesse um diploma, era dado muito valor ao diploma, e com aquele diploma ela passava muitos anos. Sim. Isso devido à velocidade da informação, a globalização, o acesso que nós tínhamos a tudo. Então, a velocidade era menor. Hoje em dia, o diploma não basta. O diploma ainda é importante e necessário para muitas áreas. Sim. Não estou dizendo que não, como professora jamais diria, porque eu sei a importância da educação no nosso processo e tudo mais, mas ele não basta. Então, eu preciso ter um repertório diversificado para me atualizar. Até porque hoje, nas instituições de ensino, as grades não estão
não conseguem se atualizar na mesma velocidade Sim. que o mercado demanda. Então, esses cursos vão surgindo justamente para amparar isso. Se nós pararmos para pensar, algum tempo atrás, algumas profissões que começaram a surgir nos últimos anos não existiam. Então, nunca se ouviu falar, um PMO, um Scrum Master, um Agile Coach. Essas profissões, né, até analista de criptomoedas, produtor de podcast, são profissões que não existiam Novas. necessariamente nesta roupagem e que não tem uma faculdade específica. É claro que existem faculdades que dão base, suporte. Por exemplo, eu quero ser assistente virtual. Eu posso fazer um curso de secretariado, até um curso superior ou técnico, mas não necessariamente eu preciso desta faculdade. Então, eu posso fazer um curso, associar conhecimentos. E aí me fez lembrar também que era muito comum, tempos atrás, se nós pegarmos assim alguns nomes importantes, a pessoa era formada em filosofia, história, psicologia. Então lá já tinha essa fome de conhecimento. E aí hoje isso está sendo traduzido como lifelong learning, né? Essa postura de aprendizagem ao longo da vida. E a importância disso. E aí só para arrematar esse ponto, eu trago aqui a importância de ter, então, quando eu faço lá, eu tenho 3 tipos de projetos que eu posso pensar. Eu tenho um projeto de carreira, que ele envolve desde as primeiras escolhas até a aposentadoria. Isso não é uma realidade para todos, a escolha profissional não é uma realidade para todas as pessoas. Invariavelmente, muitos precisam acabar aceitando aquela profissão que foi o que apareceu, porque, infelizmente, não puderam escolher. Mas em muitos países, esse olhar, principalmente no Canadá, esse olhar para a carreira é levado muito a sério. Então, desde as primeiras escolhas até a aposentadoria, existem profissionais que fazem esse suporte, que apoiam essas pessoas no desenvolvimento, desde as primeiras escolhas. Aí eu posso ter um projeto profissional que é o agora, é o próximo passo. Não é o final, porque eu nem sei o que vai acontecer. Tem E aí, profissões que não sabemos daqui 3 anos que Exato. vão aparecer podem e surgir. não sabemos quais. Exato. Mas o projeto profissional seria esse próximo passo, é o caminho, o próximo passo mesmo. E aí o que sustenta isso é o projeto acadêmico, que é realmente entender o que a minha concorrência, e aí entenda por concorrência as pessoas que estão sentadas nas cadeiras que eu gostaria de sentar, né? Os profissionais que atuam nas empresas que eu gostaria de atuar. O que eles estão fazendo? Quando eu leio ali as exigências da vaga, quais cursos, conhecimentos são requeridos? Eu tenho esses conhecimentos? Então, isso tudo vai sendo insumo e subsídio para que eu possa orquestrar também Sim. esse plano de estudo. Não é o que, isso aqui parece bom. Não, mas espera aí, isso conecta com o seu próximo passo, Exato. faz sentido. Muitos alunos e até pessoas que passam por mentoria, consultoria comigo, vêm para me consultar. Faz sentido? E aí é o momento de sentar e analisar com o agora, mas também com o próximo passo, com o futuro. É exatamente o que faz sentido. Então, concordo plenamente com tudo que você trouxe. A importância do estudo, não só para o momento atual, mas também ao longo da carreira. E aí, dentro disso, até trazendo um pouco do que eu escuto nas mentorias, enfim, é muito comum as pessoas me perguntarem assim, Renata, o próximo passo que eu quero dar para a minha carreira é como líder. E aí, o que eu tenho que fazer? Como que eu me preparo? E aí eu pergunto para você, Rosana, como se tornar líder? Me conte. Como se tornar líder? Tem gente que fala assim, a pessoa já nasceu líder. Ela já nasceu, não tem jeito de se preparar. Tem sim, né? Nós temos que nos preparar. Basicamente, são 3 pilares que uma formação de desenvolvimento para a liderança considera. Seria o liderança de si, o liderança de pessoas e o liderança do negócio. Pensar essas três vertentes para entender um pouquinho o que a liderança pode atuar, como o líder deve atuar. E eu acho que muitas pessoas já ouviram muito e já leram muito a respeito da diferença entre líder e chefe. Sim. Né? Talvez não valha a pena a gente entrar nesse detalhe. O líder
independente do cargo formal que ele ocupe, ele pode exercer esta posição de liderança. É uma postura. É uma postura, né? Num Sim. projeto de equipe, não importa, mas ele tem uma postura. E quando a gente fala de liderança de si, vamos falar um pouquinho de cada um desses pilares? Vamos sim. Vamos falar? Então, os 3 pilares, de si, de pessoas e do negócio. Não dá para ser separado, né? Então, a liderança de si, ela tá voltada para o autoconhecimento. Precisamos nos conhecer bem, entender qual é o nosso perfil comportamental, qual é o nosso perfil de personalidade, entender isso. E existem alguns instrumentos que na mentoria a gente fala daqui a pouco, o que a mentoria pode trabalhar em relação a isso. Sim. Né? Alguns instrumentos, alguns testes, perfil de personalidade, perfil comportamental, como, por exemplo, o teste DISC. Você pode ser aplicado e aí você vai entender um pouco melhor quais são as suas características mais marcantes, como você pode usá-las no contexto que você está atuando ou quer atuar, o que potencializa a sua ação, o que não é tão bom para você. Enfim, se conhecer te orienta, te dá um norte a respeito de que comportamentos podem ser mais adequados num contexto ou num outro. Enfim, assessment, de maneira geral, faz com que você se avalie e observe aonde é a história da sintonia fina, né? Aonde eu vou me ajustar melhor ou não. Outra coisa, eu me conhecendo, vim para aquela história da inteligência emocional, não é? Não controlamos emoção, não é controle emocional. É o gerenciamento. É o gerenciamento dessas emoções. E principalmente das reações, né, Rô? Exatamente. As reações emocionais dificilmente são controláveis. Aliás, não são controláveis. Então, se eu tenho, de repente, uma surpresa com alguma coisa, eu posso vir às lágrimas, eu posso me arrepiar, o meu coração pode bater mais forte. São emoções que eu não controlo. Elas brotam. Entretanto, eu me conhecendo, eu posso gerenciar o comportamento, a minha reação. Sim. Então, a gente até brinca, né? É uma coisa corriqueira que se fala. Eu não vou fazer tal coisa em tal lugar, porque eu me conheço. Eu sei que se tal coisa acontecer, eu posso ter um comportamento que eu mesmo posso não gostar. Sim. Porque eu já fiz isso e não foi legal. Então, eu me conheço. Este eu me conheço te facilita, então, você entrar numa adequação de comportamentos e desenvolvê-los. Sim. Porque não é eu nasci assim, vou morrer assim. Tem muitas pessoas que dizem isso, né? Rosana, eu gosto muito desse conceito da liderança a partir dessas 3 perspectivas, da liderança de si, da liderança de pessoas, da liderança de negócio. Dentro da liderança de si, eu acrescentaria ainda reflexões que levam a pessoa a resgatar exatamente quem ela é, como ela funciona. Porque muitas vezes a pessoa ela não registra. Ela não registra exatamente realizações, ela não parece que ela não está vivendo aquilo na intensidade necessária para que ela grave, para que ela se reconheça dentro. Então, às vezes, até ao receber um feedback, a pessoa fala, nossa, você tem este comportamento. Ela fala, eu? Porque ela realmente não se percebe. Ela fica chocada até com o Exato. feedback. Você me fez lembrar um caso que eu estou fazendo mentoria para uma diretora de uma empresa, onde ela recebeu um feedback 360 graus, que foi aplicado na empresa. Ela ficou absolutamente chocada com o que ela recebeu. Inclusive, na sessão, ela até chorou, ela viu as lágrimas, porque ela falou, nossa, eu não imaginava que eu passava essa imagem. É super importante a gente saber que imagem que eu estou passando. E aí a questão do autoconhecimento, porque às vezes essas ferramentas, não só de autorreflexão, de responder a alguns exercícios, de parar mesmo e fazer um balanço de competências. Espera aí,
no que eu mando bem? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os feedbacks que eu mais recebo? Isso que é O importante. que eu mais escuto? Tanto do ponto de vista positivo quanto negativamente. Por quê? Do ponto de vista da neurociência, nós temos uma capacidade de absorver mais o negativo do que o positivo. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim em mentoria e têm muita facilidade de falar no que não mandam bem. E eu falo, legal, mas quais são os seus pontos fortes? Não conseguem. Então, considerando essa verdade. questão da liderança de si, é também um caminho resgatar isso, esse histórico profissional. Eu brinco que é um momento de olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro. É quando eu pego ali, então, esse emaranhado de acontecimentos e dissolvo. Falo, peraí, então vamos lá, vamos separar as coisas aqui. O que suga a minha energia? Eu preciso ter autoconhecimento suficiente para entender isso. O que realmente me esgota? O que eu não gosto de fazer? Que quando eu sento, eu falo, socorro. O que eu transbordo energia? Falar, nossa, isso aqui eu faço que o tempo passa e eu nem percebo. Mas tem uma outra questão importante nisso aí, mas não, né? Eu estou complementando você, que é a questão do eu nasci assim e vou morrer assim. Ou então responde para mim, mas eu sou assim mesmo. Não é eu sou assim mesmo. É possível que você conhecendo Sim, como você é, que você desenvolva outras possibilidades com e certeza. outras competências e outro jeito de ser, porque comportamento a gente treina, a Exato. gente desenvolve. Então, por exemplo, não é o meu caso, mas, né? Eu sou tímida, não gosto de falar em público. Não é o meu caso, mas enfim. E eu conheço muita gente tímida que não gosta de falar em público, que desenvolveu essa capacidade e fala tranquilamente em público. Eu desenvolvo comportamentos e adapto. Se assim não fosse, imagine como as pessoas se comportariam em determinados lugares. Eu só sei falar gritando. E aí eu vou num lugar que não pode gritar e eu fico gritando. Não é assim. Exato. As pessoas se adaptam ao contexto, Isso. ao lugar e tal. Então, o que a gente tem que tirar daí como dica? Eu posso desenvolver e mudar o meu comportamento. Com certeza. De uma maneira tranquila e sem grandes ofensas dentro de si. Sim. Você não precisa se machucar para isso. É só você observar a possibilidade que aquilo vai te dar. Qual é a consequência positiva que aquilo pode te dar? Eu quero trazer um exemplo pessoal, então, dentro disso. Perfeito. Eu fui uma criança muito quietinha. Todo mundo falava, nossa, a Renata é muito quietinha. A Renata não dá trabalho. Eu cresci ouvindo isso. Não dava trabalho na escola, em casa, era muito quietinha, muito reservada. Já o meu irmão, não vou nem comentar, né, Rafa? O Rafael era terrível, terrível. E eu sempre fui comparada com ele, mas era meu jeito. Eu sempre fui muito mais tímida, responsável, comprometida ali com as coisas da escola, mas muito reservada, muito tímida. Era baixinha, usava óculos, tinha todo aquele estereótipo, então eu não me sentia muito pertencente, até porque eu fui uma criança asmática, então imagina só. Eu não fazia educação física, então eu ficava, não era uma pessoa que interagia, então isso só potencializava essa característica da minha personalidade. Quando eu me tornei adolescente, eu fui me desenvolvendo, é interessante porque eu trouxe um pouco disso ainda. E aí eu lembro que na escola e depois na faculdade eu morria de ansiedade numa prova, de ter que me expor e ter que me comunicar. Então isso era muito pesado para mim do ponto de vista emocional, me impactava, né? E eu sabia que eu tinha essa dificuldade. Mas eu entendia que o comportamento que eu precisaria ter como uma profissional de RH era um comportamento diferente. Eu precisava desenvolver uma habilidade de relacionamento, de comunicação, para dar um treinamento, para dar uma palestra e até mesmo para mentoria. Hoje, na sala de aula, isso é imprescindível, porque eu dou aulas desde adolescentes até pessoas já muito experientes. Então, esse repertório, esse jogo de cintura e essa facilidade de comunicação faziam muito sentido. Então, o que eu fiz, Rô? Acho que é interessante contar, assim.
eu comecei a dissociar a minha personalidade do meu comportamento. Então, eu posso ser uma pessoa que tem uma personalidade reservada, mas em determinados contextos ter comportamentos extrovertidos. Então eu sou super focada, séria, eu fico horas trabalhando sozinha, sem barulho, sem precisar de interação. Tem gente que falava, né, na pandemia, nossa, foi horrível, queria interagir. Eu não tenho essa necessidade, eu fico muito bem sozinha, focada, reservada, como eu sempre fui. Essa é a minha personalidade, não mudou até hoje. Mas o meu comportamento eu adequo. Então, quando eu estou em um ambiente que eu percebo que é esperado ou que seria interessante que eu tivesse um comportamento mais aberto, eu adapto para aquela situação. Então, se você que tem dificuldades de se comunicar, tá aqui uma pessoa que era extremamente tímida e hoje ninguém conta. Se eu for falar para as pessoas falam, imagina, você. Mas até hoje, assim, antes de uma apresentação, de uma palestra, de um treinamento, me dá um frio na barriga, eu fico ansiosa. E você já era uma pessoa do teatro, e eu nunca fui essa pessoa, eu sempre fui muito introvertida e tudo mais, mas desenvolvi, tanto que hoje ninguém diz. Então, ratifico essa sua fala, reforço o que você está falando, porque eu concordo, assim, a sua personalidade não te determina. Você pode adaptar o seu comportamento. Como? Como que eu fiz isso? Exposição. Teve uma época que eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É impossível você, de 7 dias na semana, 6 dias, numa sala de aula, estando ali com turmas diferentes, 40 pessoas numa sala, impossível você não desenvolver. Então, é treino. Não tem outro jeito. E eu uso esse teu exemplo até quando eu estou tratando desse tema, né? É um exemplo muito interessante e real, porque eu te conheço há algum tempo e eu sei que é possível mesmo. Eu já sou um pouquinho inverso, muito extrovertida, eu tenho que controlar o meu comportamento em alguns lugares porque eu falo demais, né? Tem até uma história de quando a gente se conheceu, né, Rô? Sim. Se não fosse eu ser tão faladeira, talvez a gente não fosse amiga hoje. É verdade. Cheguei para um curso, sentei lá na frente. Por quê? Porque lembra a Renata que não dava trabalho, estudiosa? Primeira fila. Primeira da fila, até porque não enxerga, né? Usar óculos, tem que sentar lá na frente. Sentei lá à frente e aí, quietinha, coloquei minhas coisas, super me preparada para focar aqui. Vem a Rosane, papapá. E gente, amiga de infância já. Eu cheguei já conversando com ela como uma amiga de infância. Ela ficou olhando, quem é tipo, pessoa? quem é essa pessoa que fala tanto? Mas graças a isso a gente ficou amiga. Não, mas eu quase que te obriguei. Exatamente. Eu preciso contar que em 5 minutos de conversa, a Rosana me forçou a falar onde eu morava. Exato. Por acaso era próximo. E ela falou, não, então eu vou fazer uma cirurgia semana que vem. Não posso dirigir. E aí você vem dirigindo meu carro. Eu falei, que? Em 5 minutos a gente ficou amiga. Foi muito bom. Forçadamente, mas enfim. Tudo isso falando de liderança de autoconhecimento, né, Rô? De autoconhecimento. E o segundo pilar, Renata? Liderança de pessoas. Fala um pouquinho sobre isso, então, para nós. Não dá para falar um pouquinho. Liderança de pessoas tem que falar um monte. Mas o programa tem pouco tempo. Não, vamos lá. Olha, liderança de pessoas dá muito pano para manga, porque são muitos os assuntos, os temas que precisam ser abordados aqui. Então, dentro de liderança de pessoas, tem uma série de habilidades que essa pessoa que deseja liderar precisa mobilizar. Por exemplo, habilidade de dar feedbacks, de receber feedbacks, de delegar, habilidade de ter essa visão sistêmica, como você comentou no começo do programa, para entender também o que a minha área aqui, as pessoas que estão abaixo precisam entregar e como que eu mobilizo, influencio essas pessoas para que isso aconteça. Então, tem uma série de habilidades que eu preciso desenvolver se eu quero e desejo assumir essa postura de liderança. E aí, dentro dessa questão de liderança de pessoas, eu acredito que o maior desafio é você lidar com o sentimento de que você era muito importante e, de repente, foi promovido até sem capacidade, mas porque você era muito bom no que fazia tecnicamente. Perfeito. E agora
você precisa mudar esse jogo. Você precisa fazer com que as pessoas façam e não mais você. Então, eu acredito que a grande dor dessa pessoa que assume uma primeira liderança é talvez essa questão de lidar com esse sentimento de ser irrelevante, de ser dispensável, de ser desnecessário na execução da tarefa. Porque muitas vezes esse líder, né, essa liderança de pessoas, ela envolve essa quebra de paradigma. Então, liderar pessoas é uma arte em construção. À medida que você ocupa essa cadeira e esse lugar, eu acho que faz sentido você sempre estar atento, atenta, procurar feedbacks de pessoas de confiança, justamente para que você se torne apto para isso. Lembrando que, dentro desse conceito de liderar pessoas, eu preciso considerar também a liderança como algo situacional, no que se refere a eu posso ter uma pessoa que ela domina uma atividade X, mas que para Y ela precisa do meu suporte. E aí olha só a importância de que eu, como líder, entenda em quais momentos eu posso delegar diretamente, a pessoa vai cumprir, porque ela tem repertório, competência, habilidade, em quais momentos eu preciso apoiar, em quais momentos eu preciso treinar essa pessoa ou até mesmo direcioná-la. Então, uma única pessoa na equipe, quando eu penso em diferentes contextos, ela pode se enquadrar em cenários diferentes. Não é a pessoa que é pleno, que é júnior ou que é sênior. O que a torna júnior, pleno, sênior ou mais ou menos preparada é exatamente o contexto. Porque ela pode ser muito boa para uma coisa e não tão boa para outra. Então, liderar pessoas é isso, é você ter essa habilidade para reconhecer quem é o seu time, saber a diferença entre conexão e intimidade. Eu preciso me conectar para entender qual é o objetivo dessa pessoa aqui. Será que o que eu espero que ela ocupe ou que ela faça converge com os planos que ela tem para a própria carreira? Porque às vezes eu quero promover alguém para uma posição, sei lá, eu quero preparar essa pessoa para ser o meu sucessor, para ser a minha sucessora. Mas essa pessoa não quer. Porque tem isso também, a pessoa ela é muito boa, mas ela fala, não quero. Eu quero ocupar o lugar que eu ocupo hoje, não me vejo na sua cadeira. Então, acho que isso também é importante. São muitos os desafios, né, Rô? O que você complementaria aí dentro de liderança de pessoas? Sim, dentro de liderança de pessoas é uma questão que quase nunca as empresas preparam esse profissional para ser líder. Ele vai dormir analista e acorda líder, né? Ele vai dormir um gerente de vendas e acorda um diretor. Enfim, é muito raro a empresa que vai num processo de desenvolver a pessoa para ser líder. Sim. E a liderança de pessoas é o que mais assusta, porque ele chega nessa função com o pezinho no operacional, naquela tarefa que ele fazia. E aí, de repente, ele tem que olhar um pouco mais à frente. Ele tem que olhar as pessoas que esperam dele uma orientação, que esperam dele um exemplo, uma inspiração, um norte. Agora ele direciona. Ele direciona. Sim. E ele estava acostumado a receber a direção. Sim. Então, isso a parte... E aí, pessoas, ser humano é complexo. Cada um é de um jeito. Né? E eu ouço muitos clientes falando para mim, mas Rosana, eu não sabia que era tão difícil eu entender as pessoas. Sim. E ali na minha equipe acontece uma porção de coisas. Então, a insegurança de um profissional, quando ele assume a função de liderança, o desafio muito grande é na hora dele liderar pessoas. Sim. Né? O autoconhecimento, como a gente disse, ajuda. E aí nós vamos falar em seguida da liderança do negócio. Mas liderar pessoas, gente, não é simples. Opa! Né? Então vamos lá, nós falamos aqui, estamos falando sobre os 3 tipos de liderança. A liderança de si se eu não consigo me organizar, gerenciar as minhas emoções, a minha própria agenda, o que eu preciso fazer, os meus compromissos, o meu comportamento, como é que
como é que eu passo para o próximo nível? Aí, beleza, chega lá a liderança de pessoas que tem todo esse desafio de delegar, de influenciar, de se aproximar ao ponto de se conectar, entender o que a pessoa quer, mas eu não posso ser muito íntimo, porque se eu caio no desafio, no limbo da intimidade, a pessoa vira, ela acha que ela é minha amiga, né? Sim, e complementando, ele era teu colega no mesmo nível Opa! até ontem. E aí eu tenho uma cliente que está com esse drama. Ela falou: Rosane, eu fui promovida e eu me sinto um pouco envergonhada de falar com a minha equipe, no sentido de que agora eu sou mais que eles. Não, você não é mais que eles, você apenas vai liderar Exato. a equipe, né? Sim. E ela se sente muito incomodada, não consegue dar feedback, ela se sente com Porque, muito porque incômodo. era Isso, íntima. porque era Era íntima. íntima. Então, talvez as pessoas comentavam ali detalhes da vida e que ela se sensibiliza. Por exemplo, eu tenho um problema A, B, C. Isso aqui acontece na minha casa. Poxa, você não sabe que isso aqui está acontecendo na minha casa e você está me cobrando desta forma? Então, tem tudo isso. E o terceiro pilar, então, dentro desse cenário, é a liderança do negócio, que é o que a maior parte das pessoas já de cara mandam bem, porque geralmente essa pessoa que vai para uma posição de liderança, ela é boa no que ela faz tecnicamente, ela não tem habilidades de liderar outros, mas ela manda bem, ela entende do negócio. Então comenta um pouco, Rô, como que funciona na prática a liderança do negócio? A visão sistêmica, a visão do todo, ela é fundamental para você entender o que é ser líder com a visão estratégica. Né? Uhum. Há uma grande dificuldade também, em vários casos práticos que eu tenho de clientes que falam: ai, Rosana, eu não consigo sair do meu operacional. Eu não consigo sair da tarefa que eu sempre executei. E agora eu tenho que entender um pouco do negócio, eu tenho que ter uma visão estratégica. Porque se não tiver, né, como que você apresenta para a empresa resultados? Uhum. Você tem que ter um pouco mais a visão das outras áreas, a visão do processo. Qual é o fluxo dessa empresa? O que essa empresa faz? Uhum. Sem mentira, eu já conversei com pessoas na função de gestor, de gerente, vamos dizer assim, não diretor, mas gerente, que ele não sabia explicar o que a empresa fazia. Talvez eu só veja aqui a minha área. A própria área. Isso. Então, eu preciso saber o que a minha empresa faz. Qual que é a missão da minha empresa? Qual é o negócio dela? O que eu tenho que Uhum. entregar? Eu sou da área, sei lá, contábil. Eu só tenho que entregar toda a parte contábil organizada. Pelo amor de Deus, não. Né? Cada área interfere diretamente no resultado do negócio. Então, se não tem essa visão sistêmica, fica muito difícil. Então, você tem uma equipe, essa equipe você vai liderá-la para que ela atinja resultados, mas você tem que ter a visão estratégica do negócio para ver qual é o papel da sua área no resultado total do negócio. Isso também tem que ser desenvolvido, muito bem desenvolvido, porque senão você fica olhando o próprio umbigo, só olhando só a tua área é importante. Algumas pessoas até verbalizam, né? A minha área é o coração da empresa. Sem ela, a empresa não vai para frente. Não, sem Todas. todas as áreas, a empresa não vai para frente. Todas dependem uma das outras. Isto é a visão sistêmica necessária para um líder. E olha quanta coisa, né? Nós falamos de olhar para si, olhar para as pessoas. Tem esse contexto que o Rancharan fala muito bem no pipeline da liderança sobre essa passagem de deixar de liderar a si próprio para liderar também os outros. Mas você acumula coisas, né? Então você acumula, você tem que continuar ali fazendo a gestão das suas emoções e tudo mais, ainda liderando pessoas, ser responsável pela entrega do outro. Não é mais você que põe a mão, não depende mais de você. Agora depende do outro executar. E, ao mesmo tempo, olhar para o negócio, essa questão da estratégia, de ser estratégico. E eu falo muito que a pessoa é estratégica quando ela está alinhada à estratégia da empresa. Então, ela entende onde a empresa quer chegar, quais são os desafios da empresa para este ano,
quais são as metas da empresa como um todo e como a sua área colabora para esta meta macro, né, para o macro. E aí eu desdobro isso para cada pessoa do meu time. Então eu preciso, como líder, também comunicar, olha, então vamos lá, a meta da empresa é tal. Dentro dessa meta, como nós atuamos? Nós atuamos nessa vertente. Tudo bem, essa é a nossa parte. E você, pessoinha 1, pessoinha 2, pessoinha 3, pessoinha 4, o que você tem que entregar para que a nossa área contribua para essa meta macro e que a empresa se desenvolva e aconteça? Então, isso é muito importante as pessoas terem essa clareza e não tem. Não tem. E quando a pessoa fala assim, mas o meu diretor não fala quais são as metas da empresa. Ai, mas o CEO, ele não sabe explicar o que a empresa quer. E você? Né? Então, ao invés de ficar esperando uma diretriz todinha traduzida para a sua língua, não é? Procure ter uma visão ampla da empresa, procure conhecer o negócio e os clientes, Sim. procure conhecer o seu mercado de atuação. E proponha. E proponha, exatamente. Então, muitos líderes se esquecem que a parte estratégica é essa, propor. Exatamente. Ao invés de reclamar. Nossa, eu conheço muitos, você também. Sim. A gente sempre conversa sobre isso. Tem diretores que ficam parados dizendo, mas o CEO não fala direito, nem ele sabe o que quer. Claro que ele sabe o que quer e você pode ajudá-lo a ter clareza sobre isso. Sim, com certeza. É muito difícil um CEO dizer assim, não quero crescer. Eu não quero crescer, assim tá bom, a gente vai parar aqui, não vamos vender 1 centavo a mais do que a gente já vende. É muito difícil. Sabe, conheça um pouco essa visão. Por isso que essa visão macro que a gente comentou lá atrás é importante. Sim, né? sim. Veja seus concorrentes, veja o mercado que se atua, o que estão pedindo, o que seu cliente pede e o que a sua área, como você disse, pode contribuir nessa parte. E dentro disso, Rosana, eu gostaria que você contasse aqui o que é, então, me fala a diferença entre uma liderança estratégica e uma liderança operacional. O que é, de fato, então, na prática, ser um líder estratégico? Eu já comentei que é quando ele está alinhado à estratégia da empresa. Mas quais comportamentos, atitudes uma liderança precisa ter para se posicionar de maneira estratégica? E aí, comenta um caso, de repente, que você tenha, que possa exemplificar. Pode ser? Claro que sim. É muito importante também a gente considerar o tamanho da empresa, o tamanho da estrutura. Tem diferenças. Há empresas onde a estrutura é bem enxuta, é menor, e então o líder de alguma área, ele tem também um pé no operacional. Tem tarefas que dependem muito dele, pela expertise, pelo seu conhecimento, que a equipe tem coisas que ele não pode ainda, não pode por não ser prudente, não ser adequado, ele passar a tarefa. Então, ele tem algumas coisas onde ele põe a mão, ele tem que resolver. Ele quem segura, ele quem cuida. Ele quem cuida, ele que verifica se está correto. Mas isso é uma questão estratégica também. Ele está fazendo isso por uma decisão, exato, porque é relevante para aquele contexto. Para o resultado daquela empresa e, consequentemente, daquela área. Entendi. Então, ele tem um pé na tarefa. Ele precisa estar muito próximo. Dependendo da estrutura, quando a estrutura é maior, a empresa tem vários departamentos, tem cada função cuidando de um pedacinho, esse líder não precisa ficar fazendo determinadas tarefas. Eu tenho um caso prático, onde eu faço mentoria para diretores, e eles me dizem que o CEO, ele assume tarefas operacionais. Ele vai lá na equipe e ele pede, por exemplo, do jeito que ele quer que construa uma planilha. Então, ele sai da função dele de CEO e vai fazer uma tarefa que fica caro, né? Opa, porque a hora desse CEO... A hora desse CEO é caríssima para ele cuidar de planilha. Então, o diretor me disse que isso era uma coisa frequente. Ele, por exemplo, vai lá na equipe de um analista
e fala, esse aqui está na hora de ser promovido, precisa ter um aumento. E o RH da empresa tem uma política de cargos e salários, tem uma política de épocas de promoção, mas o CEO resolve pôr a mão na massa. Quer dizer, ele deve estar mal assessorado, mal preparado para entender que a função dele é de liderança do negócio como um todo. Ele não vai gastar o tempo dele cuidando de uma planilha, por favor. E aí desestabiliza esse sistema, porque o sistema. Esse diretor não consegue cumprir o seu papel de diretor, por consequência, um gerente, um head de área também não, um coordenador também não, e um analista também não. Primeiro que fica muito cacique para pouco índio, porque Sim. a pessoa tem várias lideranças ali interferindo, porque não tem uma ordem hierárquica. E tem mais duas questões que são legais da gente pensar nesse sentido da pessoa ser operacional. Bom, ou porque ela gosta muito da tarefa, ela tem apego. Ela tem preferência pessoal por aquela tarefa. Ou o cliente. Eu já ouvi assim também, esse cliente eu não quero ceder. Deixa ceder, eu gosto muito dele, ele prefere eu. Não, eu sou muito melhor para atender esse cliente, porque eu tenho histórico. Então, veja como a sua área é cara para você ficar fazendo isso. E uma segunda coisa não tem confiança para delegar. Sim. Tem medo de delegar a tarefa para a equipe, por uma série de questões, e uma delas é porque não desenvolveu a equipe. A equipe não passa confiança nem credibilidade porque não foi desenvolvida. Então, percebe que é um círculo vicioso? Então, o líder tem a função de preparar, desenvolver a equipe para poder delegar, para poder ter confiança nessa equipe, para poder ser estratégico, para cuidar das tarefas maiores, entre aspas, não é maior por ser mais importante, mas é a visão do todo. Exato. Para que eu consiga planejar as tarefas das áreas. Eu faço uma correlação assim, é como se a equipe estivesse dirigindo na estrada. Então, tá ali com seu carrinho dirigindo na estrada. O líder, ele não pode estar no banco do passageiro. Ou, em alguns casos, quando não delega, guiando, dirigindo o carro. Ele precisa estar no helicóptero, vendo tudo de cima, direcionando, olha, aqui à frente tem um perigo, um risco aqui, um perigo na pista. Que nem a menina do Waze. Não entendi. Que nem a moça do Waze que fala lá. Do Waze, entendi do Waze. Eu falei, que do perigo. Isso, perigo na rota, né? Então, esse líder é quem tem que estar acima. Enxergar, peraí, tem algum risco? Ou alguma oportunidade também. Porque se ele está no posicionamento bem correto, ele vai buscar ali oportunidades ou enxergar coisas. Porque o que é oportunidade? É o que pode acontecer. É o que está externo ao ambiente da empresa, mas ele vai olhar para o cenário como um todo, para o mercado, para a concorrência, para esse contexto, e aí com isso, então, ele traça estratégias mais assertivas, que garantem um posicionamento melhor para a empresa. E, ao mesmo tempo, ele desenvolvendo a equipe, ele obtém da equipe dicas e informações referentes à operação que vão ajudá-lo a enxergar as oportunidades. E eu gostaria de trazer um caso prático também, dentro disso de desenvolvimento de equipe. Eu atendo uma empresa em que as pessoas dali, elas trazem um pouco sobre esse desejo de crescer. E eles têm um contexto bem interessante lá, que quando chega uma nova pessoa na equipe, alguém que tem o desejo, e aí independentemente de ser um estagiário, um analista, um consultor, isso não importa. Mas alguém que tem o desejo de ser líder pode assumir esta pessoa, mas não só no período de integração, como alguém para passar atividades, não. É alguém que vai acompanhar e direcionar. Por exemplo, olha, faça isso, olha, isso aqui tá legal, isso aqui precisa ser ajustado, vai dar feedbacks, é bem legal porque ele vai orquestrar tudo isso. E aí dá a oportunidade para essa pessoa que quer ser um líder no futuro, testar habilidades, mobilizar competências. Mas o que é muito importante, essa pessoa que não sendo líder assume essa posição,
ele é acompanhado. Então, ele tem conversas one-on-one, que são conversas individuais, para ser direcionada quando necessário. Fala, olha, isso aqui você precisa ser mais incisivo, incisiva, assertiva na hora de cobrar, porque a pessoa não está entregando. Então, qual vai ser a sua estratégia para isso? Então, eu achei muito interessante esse modelo desta empresa, porque não sobrecarrega este líder de área com essa pessoa que está chegando, dá oportunidade para uma pessoa que quer ser líder de mobilizar competências, apoia e integra quem está chegando, porque sente que tem alguém muito próximo. Então, esse líder que faz isso, ele já vai preparando o potencial sucessor para o futuro. Perfeito. E essa pessoa mesmo que não execute essa função ali dentro da própria empresa, pode assumir uma posição numa outra área ou numa outra empresa, mas já está desenvolvendo essas habilidades. Porque não adianta fazer 1, 2, 5, 10, 15 cursos se você não colocar em prática. Eu sempre falo, quem se arriscaria a pular em alto mar só tendo lido muitos livros, vários, sobre natação, sobre mergulho, mas quem arrisca? Eu não arrisco. Então, é a prática, é pular ali no mar e aí aos poucos, com suporte, com apoio, que vai te ajudando. Então, eu acho que isso é muito legal, Rosana, porque acaba sendo um exemplo, né, um exemplo prático de uma liderança que desenvolve seu time e de um profissional que encontra naquele ambiente oportunidade para ser quem ele quer ser no futuro. Então, acho que isso é muito legal. E também ajuda esse líder que está lá acima a delegar, porque ele delega essa atividade. E essa pessoa que assumiu essa função também aprende a delegar, porque ele também passa algumas habilidades. Então, acho que isso é muito legal. Bom, Rô, para a gente, então, começar aqui a fechar as caixinhas, resume, então, para nós aqui, quais são os principais cuidados, então, que uma pessoa que quer assumir uma liderança precisa ter. A primeira liderança, quais são os principais cuidados ali para que ele não tenha tantos obstáculos ou desafios? Conta pra gente. É muito importante ele conhecer bem a cultura da empresa. Concordo. Ele se ambientar com essa cultura, entender os detalhes. O que é cultura, né? É o jeito de ser, é o jeitão de ser. Cada empresa tem a sua cultura, que tem aquela parte mais conhecida, que todo mundo bateu o olho já sabe como é que é o jeitão, mas tem uma parte mais aprofundada, que vem da história, vem dos primórdios, vem do fundador da empresa e tal. Então, este líder, como a gente fala aqui de visão ampla, ele precisa conhecer bem essa cultura para direcionar seus passos para o jeito melhor de atuar e de ser ali. E um detalhe, Rô, só um complemento dentro disso. A cultura é muito mais do que o que está no quadrinho de missão, visão e valores. Isso, muito Não mais. é o que está escrito ali necessariamente, mas é o que as pessoas reconhecem como real. Então, eu posso até colocar ali no quadrinho que um dos nossos valores é a colaboração. Mas se na prática aquilo não acontecer, se for um ambiente de competitivo, ali já morre, né? Então, o que está no quadrinho não necessariamente é a cultura. Eu acho que isso também é importante da gente dizer. Perfeito isso que você falou, porque nós conhecemos muitas empresas que têm uma contradição flagrante, né? Entre o que está no quadrinho da missão, visão e valores e o que acontece no dia a dia. Então, esse líder precisa ficar esperto, né? Entender isso. E uma cultura forte, ela expulsa também quem não adere. Por exemplo, tem uma cultura forte de colaboração. Se eu sou uma pessoa que prefiro trabalhar de maneira individualista, eu não gosto de compartilhar, eu não gosto de trocar, eu não gosto de conversar, não vai combinar. Eu não vou me sentir parte, vou falar, isso aqui não tem nada a ver comigo, quer saber? Deixa eu sair dessa empresa. Sim. Então, isso serve para tudo. Né? Não tem cultura certa ou errada, boa ou ruim. Tem empresas que já se posicionam no mercado como competitivas. Exato. E estimulam isso e a pessoa que entra ali já sabe. Eu acho que isso também é importante dizer sobre cultura. Tem uma empresa, por exemplo, que eles têm arraigado neles a não pontualidade.
o não cumprimento dos compromissos, que vem do CEO e vai caindo para toda a equipe, não cumprir os compromissos, desmarcam reunião em cima da hora e a pontualidade é outra. E uma dessas pessoas, uma dessas líderes que faz a mentoria comigo, me contou que na empresa anterior que ela estava, ela tinha outro costume, outra cultura. Ela tinha um CEO que ele chegava exatamente 1 minuto antes de começar a reunião. E ela disse que virou até brincadeira entre eles, os diretores, dizendo assim: como ele faz para chegar 1 minuto? Ele deve brotar do chão, porque ele não chegava 2 minutos, nem 3, ele chegava a 1. 9h59 para a reunião das 10. 9h59 para a reunião das 10 e ele entrava, disse que ele era de uma nacionalidade, eu esqueci agora, não era brasileiro, mas enfim, não importa, e ele tinha isso. E se a pessoa chegasse atrasado, ele interrompia e dizia. Ele falou: da próxima vez eu gostaria que você nem viesse. Nossa. Se você não consegue cumprir os seus compromissos, você não está interessado na reunião. Enfim, ele dava ali uma chamadinha. Opa, chamadona. Mas você acha que alguém chegaria atrasado Opa, nesse jamais. lugar? Não. Só que a cultura deles, ela saindo dessa empresa e indo para esta outra que eu estou citando, ela entrou na cultura dessa outra. Então, por que eu estou contando isso? Porque ela, comigo mesmo, ela desmarcou umas 3 vezes uma determinada a sessão que ela fazia comigo. E eu perguntei o que acontecia. Aí ela começou a me explicar que isso era uma coisa que eles estavam acostumados e que ela não tinha nem percebido. Ela já fazia automaticamente. Então, olhava na agenda, tem tal coisa, mas tem tal coisa também. Ela disse que é comum na agenda deles ter 3 compromissos em cada horário. Aí eles escolhem qual que eles vão e deixam o outro esperando. Nossa. A gente acha estranho, mas existe. Exato, é uma questão cultural. Então, uma coisa é... Aí eu posso colocar nos valores excelência no resultado? Se eu não tenho o valor da pontualidade, fica contraditório. Então, enfim, estamos dando esse exemplo como uma das coisas importantes para esse líder observar, cuidar e ver se está compatível a atuação dele, da sua equipe, com esses valores, essa missão da empresa. E sugerir, que também não faz mal para ninguém, sugerir, então, mudanças, sugerir e propor, né? Ao invés de reclamar, propor. Isso é importantíssimo. Agora, tudo isso que você falou agora há pouco já dá um gancho, um link para o nosso próximo podcast, para o nosso próximo programa, porque é a história da mentoria, né? Exatamente. Então, para você... Como ser mentor, o que é ser mentor? Para você que está acompanhando a gente aqui, eu quero fazer um super convite. Esteja no nosso próximo programa, participem, porque, de fato, é um programa em que nós vamos trazer ali com detalhe para você que tem curiosidade de saber como é que acontece na prática a mentoria, quais assuntos são abordados. Então, tudo isso vai ser abordado no próximo tema. Esperamos você. Certo, Rô? Certo. Esperamos a todos no nosso próximo programa do Carreira Pod. Até lá. Até.